Ela não pediu nada em troca, apenas fez o que achava certo. A garçonete perde o emprego por ajudar uma menina. No dia seguinte, jamais imaginaria encontrar um milionário à sua porta. Muito menos saber que aquele homem era o pai da menina que ela ajudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Beatriz sentiu o peso das bandejas tensionando seus músculos enquanto percorria o salão do Quintessência, restaurante que servia à elite de Porto Alegre. O chão de mármore italiano refletia as luzes dos candelabros de cristal, criando um cenário que contrastava brutalmente com o apartamento minúsculo que ela mal conseguia manter. Suas costas doíam. O segundo turno do dia havia começado há apenas 1 hora, mas seu corpo carregava o cansaço acumulado do primeiro emprego, onde limpava escritórios desde as 5 da manhã. Mesa 12, Beatriz, família importante. Leandro, o maître, passou por ela sussurrando com os lábios quase imóveis. Ela já conhecia aquele tom. Significava que deveria ser impecável, invisível e eficiente. O homem é Renato Almeida. O nome não significava nada para ela. Diferente dos colegas, Beatriz não decorava quem era quem no círculo exclusivo que frequentava o restaurante. Não tinha energia sobressalente para isso. Seus neurônios estavam ocupados calculando como esticar o salário para cobrir o aluguel atrasado, a conta de luz com aviso de corte e os remédios da semana. A mesa 12 ficava próxima às janelas panorâmicas que exibiam o pôr do sol sobre o Guaíba. Beatriz aproximou-se com a postura que ensaiara centenas de vezes no espelho. Ombros para trás, queixo levemente erguido, sorriso educado, mas não íntimo. O homem de terno azul marinho conversava ao telefone, gesticulando com autoridade contida. Ao lado dele, uma menina de aproximadamente 6 anos brincava distraidamente com os talheres de prata. Boa noite, sou Beatriz e vou acompanhá-los esta noite. Sua voz saiu mais rouca que o normal, resultado da fadiga. Posso oferecer algo para beber enquanto decidem o cardápio? O homem ergueu o indicador, sinalizando que aguardasse sem interromper sua conversa. Beatriz notou a aliança ausente, as mangas perfeitamente abotoadas com abotoaduras discretas, o relógio que provavelmente custava mais que tudo o que ela possuía. Enquanto esperava, seus olhos encontraram os da menina, grandes, castanhos e curiosamente solenes. Oi, sussurrou a criança, contornando com o dedo a borda da taça de água. Oi, Beatriz respondeu no mesmo tom, sorrindo genuinamente pela primeira vez no dia. Júlia, sente-se direito. O homem interviu, finalmente encerrando a ligação. Voltou-se para Beatriz. Uma água com gás para mim e um suco de uva para minha filha, por favor. Beatriz anotou o pedido e afastou-se. Enquanto preparava as bebidas no bar, observou a mesa. A menina, Júlia, parecia pequena demais naquele ambiente sofisticado. Suas perninhas balançavam sem alcançar o chão, e seus olhos percorriam o espaço com uma mistura de curiosidade e desconforto. O pai alternava entre consultar o celular e dizer algo breve à filha. Havia algo de familiar naquela cena que Beatriz não conseguia identificar de imediato. Só ao retornar com as bebidas, percebeu. Lembrava-se de si mesma aos 7 anos, sentada em silêncio nos cantos dos empregos noturnos de sua mãe, tentando se fazer invisível enquanto esperava o turno acabar. Aqui estão! Já decidiram o que vão jantar? Perguntou, colocando as bebidas sobre a mesa. O filé ao molho de vinho para mim, mal passado, respondeu o homem sem consultar o cardápio. E para a Júlia... Hesitou, olhando para a filha que parecia subitamente desinteressada em comer. Não quero nada, murmurou a menina, afundando-se um pouco na cadeira. Júlia, já conversamos sobre isso. Você precisa jantar. A voz do homem carregava não irritação, mas um cansaço que Beatriz reconheceu. O de quem enfrenta a mesma batalha repetidamente. Posso sugerir algo? Beatriz interveio, arriscando mais que devia. Temos uma opção que não está no cardápio, mas é especial.
Chamamos de surpresa da cozinha para pequenos aventureiros. A expressão de Júlia mudou instantaneamente, seus olhos ganhando um brilho curioso. O pai pareceu inicialmente surpreso com a intervenção, mas então assentiu discretamente, permitindo que ela continuasse. É como uma caça ao tesouro no prato, explicou Beatriz, abaixando-se para ficar na altura da menina. O chefe esconde algumas coisas deliciosas sob outras, e cada garfada pode ser uma descoberta diferente. Tem coisas verdes? Perguntou Júlia com suspeita. Algumas, admitiu Beatriz, mas são as mais mágicas. Sabia que o brócolis parece uma miniatura de árvore onde fadas poderiam morar? O pai observava a interação com uma expressão difícil de decifrar, entre surpresa e algo mais profundo, enquanto a filha finalmente sorria. Acho que podemos tentar essa surpresa, decidiu ele, fechando o cardápio. Beatriz sentiu-se inexplicavelmente vitoriosa enquanto anotava o pedido. Era apenas um pequeno momento, insignificante na dimensão de seus problemas reais, mas havia algo reconfortante em ver o sorriso tímido se formar no rosto da menina. O resto da noite transcorreu em um ritmo frenético. Quando retornou com os pratos, o filé perfeitamente selado para o pai e um arranjo colorido e lúdico para Júlia, Beatriz percebeu que a dinâmica entre os dois havia suavizado. O homem guardara o celular e agora prestava total atenção à filha, que contava alguma história de escola entre garfadas curiosas em seu prato aventureiro. Está tudo em ordem? Perguntou Beatriz após alguns minutos. Está perfeito, respondeu o homem, com um sorriso discreto que parecia incomum em seu rosto. Júlia, o que você acha? Encontrei um tesouro, exclamou a menina, erguendo um pedaço de queijo derretido escondido sob um cogumelo encantado. Na verdade, uma almôndega. Beatriz sorriu e continuou seu serviço. As mesas ao redor demandavam atenção. Os pedidos se acumulavam. E Leandro lançava olhares de advertência sempre que ela demorava mais que o necessário em qualquer interação. Mesmo assim, seus olhos retornavam à mesa 12, onde notava a menina ocasionalmente procurando por ela com o olhar, como se compartilhassem um segredo. Foi durante a sobremesa que tudo mudou. Beatriz servia café a uma mesa próxima quando ouviu um ruído abafado seguido de um grito contido. Voltou-se rapidamente e viu Júlia com as mãos na garganta, os olhos arregalados de pânico. Renato Almeida levantou-se num impulso, derrubando a cadeira, tentando alcançar a filha, que agora apresentava sinais claros de engasgo. Beatriz não pensou. Largou a bandeja sobre a mesa mais próxima e correu. Antes que o pai pudesse agir, ela já estava posicionada atrás da menina, aplicando a manobra de Heimlich com a precisão que aprendera nos treinamentos obrigatórios do restaurante. Suas mãos firmes pressionaram o abdômen da criança em movimentos rápidos e controlados. No terceiro impulso, um pequeno pedaço de chocolate foi expelido. Júlia puxou o ar com força, seu rostinho vermelho gradualmente retornando à cor normal, enquanto Beatriz a mantinha segura em seus braços. Respire devagar, querida. Está tudo bem agora, murmurou Beatriz, acariciando os cabelos da menina que agora soluçava assustada. Renato, pálido e visivelmente abalado, ajoelhou-se diante da filha, tomando suas mãos pequenas entre as suas. Júlia, você está bem? A menina assentiu, ainda assustada, mas respirando normalmente. Seus olhos marejados buscaram os de Beatriz, transmitindo um agradecimento que palavras de criança talvez não conseguissem expressar. Foi então que Beatriz percebeu o silêncio sepulcral que havia tomado conta do restaurante. Todas as mesas observavam a cena. Leandro, o maître, aproximava-se com passos rígidos, seu rosto uma máscara de fúria controlada. O que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo Mendonça, o proprietário do restaurante, cortou o ar. Beatriz não havia notado sua presença até aquele momento. A garçonete, começou Renato Almeida, mas foi interrompido.
Senhor Almeida, minhas sinceras desculpas pelo transtorno. Ricardo colocou-se entre Beatriz e o cliente, como se tentasse remover fisicamente a imagem dela da situação. Por favor, permita-me oferecer... Minha filha estava engasgada. Renato tentou explicar novamente, sua voz recuperando a firmeza habitual. Sua funcionária agiu rapidamente e... Beatriz, afaste-se imediatamente e vá para meu escritório, ordenou Ricardo sem sequer olhá-la, continuando suas desculpas elaboradas ao cliente importante. Beatriz sentiu o estômago afundar. Conhecia aquele tom, sabia o que viria a seguir. Seu olhar cruzou brevemente com o de Júlia, que agora se agarrava à mão do pai com força, como se temesse que Beatriz fosse punida por sua causa. Estou bem, articulou a menina silenciosamente para Beatriz, tentando, em sua inocência, proteger quem a havia protegido. Com um último olhar para a criança, Beatriz endireitou os ombros e dirigiu-se à área dos fundos, sentindo o peso dos olhares seguindo-a. Sabia que havia quebrado protocolos. Sabia que, em teoria, deveria ter chamado o responsável pela segurança. Sabia que havia criado uma cena em um estabelecimento que vendia discrição, tanto quanto vendia comida. Mas enquanto caminhava para o que certamente seria sua demissão, não conseguia se arrepender. Na balança invisível que pesava sua vida, o alívio nos olhos daquela criança valia mais que qualquer emprego. Ricardo Mendonça não desperdiçou palavras. 7 anos neste ramo e nunca vi tamanha falta de profissionalismo, declarou assim que fechou a porta do escritório. Criar um espetáculo desnecessário, envolver-se pessoalmente com clientes, abandonar suas outras mesas. A menina estava engasgada, Beatriz respondeu simplesmente. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Não! Você fez o que quis, não o que deveria. Temos procedimentos, temos uma hierarquia, temos uma reputação. A voz dele elevou-se perigosamente. Sabe quem é Renato Almeida? Um dos maiores empresários do Sul. Ele vem aqui pela discrição, pela excelência silenciosa. Não para ser parte de um circo comandado por uma garçonete que não conhece seu lugar. As palavras atingiram Beatriz como pequenas facadas, mas ela manteve-se ereta. Seu lugar. A frase ecoava em sua mente, carregando todo o peso da desigualdade que estruturava sua existência. Estou demitida, presumo, disse ela, surpreendendo-se com a calma em sua própria voz. Com justa causa, sem direitos. Recolha seus pertences e não volte. Ricardo estendeu-lhe um papel. Assine aqui. A caneta pesava 1 tonelada em sua mão, enquanto assinava o documento. Cada letra de seu nome representava mais 1 mês de luta, mais contas atrasadas, mais portas fechadas. Mas mesmo assim, sua mão não tremeu. Ao sair pelos fundos do restaurante, na noite fria de Porto Alegre, Beatriz permitiu-se finalmente sentir o impacto total do que acabara de acontecer. O ponto de ônibus estava vazio àquela hora. Sentou-se no banco metálico e, sob a luz amarelada do poste, deixou que uma única lágrima escapasse. O pequeno apartamento de Beatriz ficava no bairro Sarandi, periferia norte de Porto Alegre. No 4º andar de um prédio sem elevador, o espaço de 40 metros quadrados era tudo o que ela podia pagar, mesmo trabalhando em 2 empregos. Agora, com apenas 1, o futuro se desenhava como uma equação impossível. A noite havia sido longa e insone. Pela janela estreita, os primeiros raios de sol começavam a tingir o céu, quando Beatriz finalmente desistiu de tentar dormir. Com movimentos mecânicos, preparou um café forte e sentou-se à mesa da cozinha. Um móvel de fórmica desgastado que havia resgatado do lixo de um condomínio onde trabalhara como faxineira. O calendário pendurado na geladeira exibia círculos vermelhos em datas específicas. Vencimento do aluguel, da conta de luz, do empréstimo que fizera quando o fogão quebrara no inverno passado. Os números se somavam em sua mente, criando uma equação cada vez mais impossível de resolver. Um dia de cada vez, murmurou para si mesma o mantra que sua avó repetia quando a vida se mostrava mais difícil que o suportável.
O celular, um modelo antigo com a tela trincada, vibrou sobre a mesa. Era Sônia, colega do serviço de limpeza matinal. B, você não vai acreditar quem apareceu aqui querendo falar com você. A voz excitada de Sônia soou antes mesmo que Beatriz pudesse dizer alô. Quem? Um cara todo elegante. Chegou de carro importado. Está perguntando por você, mas a supervisora disse que você não trabalha mais aqui nos sábados por causa do outro emprego. Beatriz franziu o senho, confusa. E ele disse o que queria. Não, mas deixou um cartão. Eu tirei foto. Espera que vou te mandar. Segundos depois, a imagem chegou. Um cartão de visitas minimalista com o nome Renato Almeida, seguido de um número de telefone e o logotipo discreto da Almeida Incorporações. O estômago de Beatriz contraiu-se. Era o homem do restaurante, o pai de Júlia. O que ele poderia querer? Talvez reclamar formalmente de sua conduta, processar o restaurante? Ou pior, talvez processá-la pessoalmente por ter tocado em sua filha sem autorização? B, você tá aí? Estou, respondeu automaticamente. Sônia, ele disse mais alguma coisa? Só perguntou onde você morava. Eu não falei nada, claro, mas a Márcia da recepção pode ter dado seu endereço. Você sabe como ela é. Um arrepio percorreu sua espinha. Um homem poderoso procurando seu endereço depois de ela ter sido demitida por causa de um incidente envolvendo sua filha. O cenário parecia retirado de um daqueles thrillers que passavam na televisão tarde da noite. Obrigada por avisar, Sônia. Preciso desligar. Beatriz levantou-se, subitamente inquieta. Seu apartamento, normalmente um refúgio, agora parecia vulnerável. As paredes finas que deixavam passar o som da televisão dos vizinhos, a fechadura simples da porta, o interfone frequentemente quebrado do prédio, tudo adquiria uma nova dimensão ameaçadora. Estava sendo paranoica, disse a si mesma enquanto lavava a xícara de café. Afinal, o que um empresário milionário quereria com uma garçonete desempregada? Provavelmente era apenas um mal-entendido. Talvez ele estivesse procurando outra Beatriz. O som da campainha a fez saltar. Seu coração acelerou enquanto se aproximava da porta. Não havia olho mágico, mais uma das muitas deficiências de seu modesto lar. Quem é? Perguntou, tentando soar firme. Renato Almeida. A voz masculina do outro lado era educada, mas direta. Desculpe aparecer sem aviso, mas precisava falar com você, Beatriz. Ele sabia seu nome. Claro que sabia. Havia perguntado por ela no outro emprego. Beatriz respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. O que deveria fazer? Fingir que não estava? Chamar alguém? É sobre o que aconteceu ontem no restaurante, continuou ele após o silêncio prolongado. Por favor, só preciso de 5 minutos do seu tempo. A menção ao restaurante decidiu por ela. Se fosse para enfrentar consequências pelo que fizera, melhor fazê-lo de cabeça erguida. Com dedos levemente trêmulos, destrancou a porta. Renato Almeida parecia deslocado no corredor estreito e mal iluminado do prédio. Seu terno casual, mas evidentemente caro, contrastava com as paredes descascadas. Ele não estava sozinho. Júlia estava ao seu lado, segurando sua mão e observando Beatriz com olhos curiosos. Bom dia, ele disse, um sorriso hesitante nos lábios. Espero não estar incomodando tão cedo. Beatriz instintivamente ajeitou o cabelo preso em um coque desleixado e alisou a camiseta velha que usava como pijama. Sentia-se exposta, vulnerável em sua simplicidade, diante da elegância contida daquele homem. O que deseja? Perguntou diretamente, mantendo-se parcialmente escondida atrás da porta. Primeiro, queria que você soubesse que Júlia está bem. Ele respondeu, colocando a mão no ombro da filha. Graças a você. A menina sorriu timidamente. Obrigada por me salvar, disse com a sinceridade direta que só as crianças possuem. Algo dentro de Beatriz se suavizou ao ver a criança. O medo deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Fico feliz que esteja bem, respondeu, dirigindo-se à menina. Foi um susto, não é?
Júlia assentiu energicamente. Papai disse que você é uma heroína. Beatriz olhou para Renato surpresa. Ele parecia ligeiramente embaraçado, mas sustentou seu olhar. Na verdade, é exatamente sobre isso que vim falar, explicou ele. Soube que você foi demitida por ter ajudado minha filha. Beatriz enrijeceu novamente. Foi o que aconteceu, admitiu. Mas não se preocupe, não estou culpando ninguém. Bem, eu estou, respondeu Renato com uma firmeza inesperada. O que aquele Ricardo fez foi absurdo. Tentei falar com ele depois que você saiu, mas ele insistiu que era uma questão interna. O desprezo em sua voz era palpável. É como funciona nesse ramo. Beatriz deu de ombros, tentando parecer mais resignada do que realmente estava. Quebrei os protocolos. Salvou a vida da minha filha, corrigiu ele. E por isso gostaria de oferecer algo em retribuição. Ali estava, a oferta de dinheiro. Beatriz sentiu o orgulho ferido se contorcer dentro dela. Era exatamente o que temia. Caridade, esmola, o rico apaziguando sua consciência. Não é necessário, respondeu secamente. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não fez. Eu não fiz. A voz dele baixou, carregada de uma emoção que Beatriz não conseguiu identificar imediatamente. Fiquei paralisado, vendo minha filha sufocar enquanto você agiu. O silêncio pairou entre eles por alguns instantes. Júlia olhava de um para o outro, claramente sentindo a tensão, mas sem compreendê-la completamente. Posso entrar? Pediu finalmente Renato. Prometo não tomar muito do seu tempo. Contra seu melhor julgamento, Beatriz assentiu e abriu mais a porta. Sentiu uma onda de vergonha ao ver os olhos dele percorrerem rapidamente o apartamento pequeno e espartano. A mesa com a cadeira solitária, o sofá desbotado, as paredes nuas exceto por um único quadro, uma pintura amadora do pôr do sol no Guaíba que ela mesma fizera em um raro momento de lazer. Desculpe a simplicidade, murmurou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Não se desculpe, respondeu ele com uma gentileza surpreendente. Posso me sentar? Ela indicou o sofá. Renato sentou-se com Júlia ao seu lado, enquanto Beatriz optou pela única cadeira, mantendo distância. Beatriz, vim aqui porque quero lhe oferecer um emprego, disse ele sem rodeios. De todas as possibilidades que ela havia imaginado, esta não estava na lista. Um emprego? Sim, preciso de alguém para cuidar de Júlia. A menina ergueu os olhos para o pai, tão surpresa quanto Beatriz. Como uma babá? Perguntou. Mais que isso, explicou Renato, uma assistente pessoal que possa ficar com Júlia quando não estou em casa, levá-la para a escola, acompanhá-la nas atividades. Alguém em quem eu possa confiar. E você confia em mim? Perguntou Beatriz incrédula. Nem me conhece. Vi o suficiente ontem. Os olhos dele, de um castanho intenso, fixaram-se nos dela. Vi alguém que se importou verdadeiramente com uma criança que não conhecia. Alguém que arriscou o próprio emprego para fazer o que era certo. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Beatriz desviou o olhar, desconfortável com o elogio direto. Não sei nada sobre ser assistente pessoal. Pode aprender. O importante é que Júlia já gosta de você. A menina assentiu vigorosamente. Você conta histórias de fadas nos brócolis. Apesar da tensão do momento, Beatriz não conseguiu conter um sorriso. Foi só uma maneira de fazer você comer seus vegetais. Funcionou, observou Renato com um tom que poderia ser interpretado como admiração. Nada que tentei até hoje havia funcionado. O silêncio caiu novamente entre eles, mais confortável desta vez. Beatriz permitiu-se considerar a oferta. Ser assistente pessoal de um empresário rico, cuidar de sua filha, era um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de oportunidades, sim, mas também de complicações que ela nem conseguia imaginar. O salário seria o dobro do que você ganhava no restaurante, acrescentou Renato, como se lesse seus pensamentos, com benefícios, claro, e um adiantamento para o que for necessário. O olhar discreto, mas claro, que ele lançou ao redor do apartamento deixava implícito o que queria dizer.
Beatriz sentiu o orgulho e a necessidade guerrearem dentro dela. O dinheiro resolveria todos os seus problemas imediatos. As contas, o aluguel atrasado, talvez até permitiria enviar algo para sua avó no interior. Por que eu? Perguntou finalmente, a pergunta que realmente importava. Deve haver centenas de pessoas qualificadas que você poderia contratar. Renato hesitou, olhando brevemente para a filha antes de responder. Porque você viu Júlia, disse simplesmente. Não viu a filha de Renato Almeida, não viu uma oportunidade, não viu uma obrigação. Viu apenas uma criança precisando de ajuda. Ele pausou, a voz baixando. Você não faz ideia de como isso é raro no meu mundo. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Pela primeira vez, Beatriz olhou para além do terno caro e do status social e viu apenas um pai preocupado com sua filha. Preciso pensar, respondeu honestamente. Ele assentiu, compreensivo. Claro. Tirou do bolso um envelope e colocou-o sobre a mesa. Meu cartão está aí dentro, junto com os detalhes da proposta. E também, hesitou, um adiantamento, caso decida aceitar. Antes que Beatriz pudesse protestar, ele ergueu a mão. Não é caridade. É um investimento em alguém em quem quero confiar o bem mais precioso da minha vida. Júlia observava a interação com olhos solenes, como se compreendesse mais do que sua idade sugeria. Quando Renato se levantou para sair, ela permaneceu sentada. Papai, posso perguntar uma coisa para ela? Renato pareceu surpreso, mas assentiu. A menina virou-se para Beatriz, seus olhos grandes e sérios. Você sabe fazer tranças? A Carmen nunca conseguia fazer direito, e o papai só sabe fazer rabo de cavalo. A pergunta inocente, tão deslocada da tensão adulta que pairava no ar, provocou um sorriso genuíno em Beatriz. Sei fazer vários tipos de tranças, respondeu com suavidade. Minha avó me ensinou quando eu tinha mais ou menos a sua idade. O rosto de Júlia iluminou-se. Olhou para o pai com uma expressão que claramente dizia, viu só? Renato sorriu, um sorriso diferente do contido que demonstrara até então, mais aberto, mais verdadeiro. Acho que acabei de perder meu argumento final, comentou, estendendo a mão para a filha levantar-se. Quando os dois saíram, Beatriz fechou a porta e recostou-se nela, deixando-se escorregar até o chão. O envelope na mesa parecia emitir um brilho próprio no pequeno apartamento. Dentro dele estavam possibilidades que ela mal ousava considerar. Um dia de cada vez, repetiu para si mesma, o mantra de sua avó, agora carregando um novo significado. Do lado de fora, pai e filha desciam as escadas em silêncio. Foi somente ao chegarem ao carro que Júlia puxou a manga do paletó do pai. Ela vai dizer sim, não vai, papai? Renato ajoelhou-se para ficar na altura da filha. Não sei, pequena. Espero que sim. Eu também, respondeu Júlia com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Ela faz os brócolis virarem casas de fadas. A casa dos Almeida não era apenas uma casa. Era uma declaração. Localizada no bairro Três Figueiras, a mansão de linhas modernas e minimalistas estendia-se por um terreno que poderia facilmente abrigar 10 apartamentos como o de Beatriz. Enquanto o táxi se aproximava pelos portões de segurança, ela sentiu o estômago contrair em uma mistura de ansiedade e incredulidade. Uma semana havia se passado desde a visita inesperada de Renato e Júlia. Uma semana de noites insones, calculando possibilidades, pesando orgulho contra necessidade. O envelope que ela inicialmente se recusara a abrir finalmente revelara seu conteúdo. Um contrato detalhado e um adiantamento que fez seus olhos se arregalarem. Era mais dinheiro do que já havia visto reunido de uma só vez. A decisão não fora fácil. Algo em aceitar a ajuda de um estranho, especialmente um tão privilegiado, ia contra tudo o que sua avó lhe ensinara sobre independência e dignidade. Mas então vieram as cartas finais de cobrança, a ameaça real de despejo e a ligação da farmácia informando que os remédios da vó Cora, no interior, não poderiam mais ser enviados sem pagamento adiantado. Realidade contra princípios. Necessidade contra orgulho.
No final, não fora realmente uma escolha. O táxi parou diante de uma porta de vidro e madeira que parecia flutuar entre painéis de concreto aparente. Beatriz pagou a corrida com algumas das notas do adiantamento, notando como o motorista observava a casa com a mesma admiração reverente que ela tentava disfarçar. "Boa sorte no novo emprego", disse ele antes de partir, claramente deduzindo sua situação pelo contraste entre suas roupas simples e o ambiente luxuoso. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta abriu-se silenciosamente. Uma mulher de meia-idade, usando uniforme discreto, recebeu-a com um sorriso educado. "Senhorita Beatriz, sou Marlene, a governanta. Por favor, entre." O interior da casa era tão impressionante quanto o exterior. Espaços amplos com pé direito duplo, mobiliário minimalista de design assinado e uma parede inteira de vidro revelando um jardim zen meticulosamente cuidado. Nada ali parecia casual. Cada objeto, cada ângulo parecia cuidadosamente planejado para criar uma harmonia estética que falava de dinheiro antigo e bom gosto contemporâneo. "O senhor Almeida está finalizando uma videoconferência em seu escritório", explicou Marlene, conduzindo-a por um corredor. "A pequena Júlia está ansiosa para vê-la. Está na sala de atividades." Sala de atividades. Beatriz reprimiu um sorriso irônico. Em sua infância, sala de atividades era o quintal de terra batida onde brincava com as outras crianças da vila. Marlene abriu uma porta, revelando um espaço colorido e aconchegante que contrastava com a sobriedade do resto da casa. Estantes repletas de livros e brinquedos, um pequeno piano, mesas de diferentes alturas para diferentes atividades e, no centro, Júlia, concentrada em um desenho. "Beatriz!" A menina levantou-se num salto quando a viu, correndo em sua direção. Parou a poucos centímetros, como se subitamente lembrasse de alguma regra de comportamento, e estendeu a mão formalmente. "Bem-vinda à nossa casa." A formalidade inesperada, tão deslocada em uma criança de 6 anos, partiu o coração de Beatriz. Ignorando a mão estendida, ela abaixou-se para ficar na altura da menina. "Obrigada, Júlia. Estou feliz em ver você novamente." O sorriso que iluminou o rosto da criança valia cada dúvida que tivera sobre aceitar aquele emprego. Júlia olhou rapidamente para Marlene, que assentiu discretamente, e então abraçou Beatriz com entusiasmo. "Venha ver meu desenho." Puxou-a pela mão. "Estou desenhando você fazendo tranças no meu cabelo." No papel, figuras de palito representavam as duas, com linhas desajeitadas saindo da cabeça da menor para indicar as tranças. Beatriz sentiu uma onda de ternura ao perceber que, na representação infantil, ambas sorriam com bocas enormes que ocupavam metade dos rostos circulares. "Está lindo", elogiou sinceramente. "Você gosta muito de desenhar?" "Gosto de tudo que tenha cores", respondeu Júlia, voltando a sentar-se. "Papai só gosta de preto, cinza e branco. Por isso meu quarto e esta sala são os únicos lugares coloridos da casa." A observação, feita com a franqueza desconcertante típica das crianças, revelava mais sobre a dinâmica daquela família do que provavelmente Júlia percebia. "Cores diferentes combinam com pessoas diferentes", respondeu Beatriz diplomaticamente. "Qual é a sua favorita?" "Amarelo", respondeu prontamente a menina. "Como o sol." "E a sua?" "Azul, como o céu ou o mar." "Como os olhos do papai", observou Júlia, pegando outro lápis. "Ele tem olhos azuis, sabia? Mamãe dizia que eram azuis como gelo, mas eu acho que são azuis como aquelas pedras brilhantes." "Safiras", ofereceu Beatriz, surpresa com a menção à mãe ausente. "Isso, safiras", repetiu Júlia, testando a palavra nova. "Você vai conhecer o papai de novo agora. Ele está nervoso." "Nervoso?" Beatriz franziu o senho, confusa com a observação. "Sim, trocou de roupa 3 vezes hoje de manhã", confidenciou a menina em um sussurro teatral. "Normalmente ele só usa o primeiro terno que Marlene separa." Antes que Beatriz pudesse processar essa informação peculiar,
A porta abriu-se novamente. Renato Almeida entrou, vestindo o que parecia ser um traje casual perfeitamente calculado. Calça de alfaiataria escura e suéter de cachemir cinza sobre uma camisa branca impecável. A informalidade estudada de alguém que nunca precisou realmente se preocupar com o que vestir. Beatriz, bem-vinda, cumprimentou, estendendo a mão. Seu aperto era firme, mas não intimidador. Vejo que já encontrou Júlia. Papai, olha meu desenho, exclamou a menina, erguendo o papel. Somos eu e Beatriz. Ela vai me ensinar a fazer tranças hoje? O olhar de Renato encontrou o de Beatriz brevemente, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Se seu pai concordar, posso mostrar alguns tipos diferentes depois do almoço, respondeu ela, direcionando a decisão de volta a ele. Claro, concordou, parecendo levemente surpreso com a deferência. Mas primeiro, Júlia, preciso conversar com Beatriz sobre o trabalho. Você pode continuar seu desenho enquanto isso? A menina assentiu, visivelmente desapontada, mas obediente. Renato indicou a porta, convidando Beatriz a segui-lo. Volto logo, prometeu ela à criança antes de sair. O escritório de Renato era exatamente como Beatriz imaginaria, elegante, funcional, dominado por uma mesa de madeira escura e uma parede de livros meticulosamente organizados. Grandes janelas ofereciam vista para o jardim, mas as persianas parcialmente fechadas filtravam a luz direta, criando um ambiente de penumbra controlada. Por favor, sente-se, indicou ele, ocupando não a imponente cadeira atrás da mesa, mas uma das duas poltronas dispostas em um canto mais informal do ambiente. Beatriz apreciou o gesto que parecia calculado para diminuir a dinâmica de poder entre eles. Obrigada por aceitar minha proposta, começou Renato. Confesso que fiquei apreensivo quando os dias passaram sem sua resposta. Precisei pensar cuidadosamente, admitiu Beatriz. É uma mudança significativa na minha vida. Compreendo e agradeço sua sinceridade. Ele se ajeitou na poltrona, um gesto que traía certo desconforto sob a fachada controlada. Antes de discutirmos os detalhes práticos, gostaria de esclarecer algumas coisas sobre essa posição. Beatriz assentiu, mantendo as costas retas e as mãos quietas sobre o colo. A postura que aprendera nos restaurantes onde trabalhou. A invisibilidade educada dos que servem. Como deve ter notado, Júlia não tem a mãe presente, continuou ele, o tom de voz mudando sutilmente ao tocar no assunto. Nos divorciamos há 3 anos, quando ela tinha apenas 3. Laura hesitou, como se o nome lhe causasse desconforto. Decidiu que a maternidade não era sua prioridade. A ausência de amargura explícita em sua voz apenas destacava a presença de uma dor contida, controlada como tudo mais naquele ambiente. Júlia mencionou sua mãe brevemente, comentou Beatriz com cautela. Algo passou pelo rosto de Renato. Surpresa, talvez preocupação. Ela raramente fala de Laura. O que disse? Apenas mencionou que ela comentava sobre a cor dos seus olhos. Renato relaxou visivelmente. Entendo. Bem, o que importa é que Júlia precisa de uma presença feminina constante e confiável em sua vida. Não estou procurando uma substituta para a mãe dela. Apressou-se em esclarecer. Mas alguém que possa oferecer o tipo de atenção e cuidado que, francamente, estou limitado em proporcionar devido à minha agenda. Compreendo, respondeu Beatriz, embora não tivesse certeza se realmente compreendia toda a complexidade daquela situação familiar. O contrato que enviei detalha suas responsabilidades. Acompanhar Júlia nas atividades escolares e extracurriculares, supervisionar suas refeições e rotinas, ocasionalmente acompanhá-la em compromissos sociais. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Mas há algo que o contrato não explicita adequadamente. Beatriz sentiu uma pontada de apreensão. O quê? Preciso que você seja verdadeira com ela. A intensidade no olhar dele aumentou. Júlia vive cercada de pessoas que a tratam como a filha do patrão,
Professores particulares que nunca a corrigem adequadamente, funcionários que cedem a todos seus caprichos, colegas de escola que se aproximam por interesse ou são mantidos distantes por intimidação. Ele inclinou-se ligeiramente para frente, o verniz de empresário perfeitamente composto, rachando para revelar apenas um pai preocupado. Vi como você a tratou no restaurante, com gentileza, mas sem condescendência. Como uma pessoa real, não como um acessório da minha vida ou um meio para chegar até mim. É isso que ela precisa, é isso que estou contratando. A honestidade crua pegou Beatriz desprevenida. Por trás do homem de negócios bem-sucedido havia uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. Serei honesta com Júlia, prometeu, sentindo o peso daquelas palavras. Tratarei ela como trataria qualquer criança, com respeito e carinho, mas também com limites claros. Algo no rosto de Renato relaxou, uma tensão que ela não havia notado até vê-la dissipar-se. Ótimo, disse ele, retornando gradualmente à persona de empresário eficiente. Marlene lhe mostrará seu quarto. Achei mais prático que você morasse aqui durante a semana, se estiver de acordo. Fins de semana serão livres, exceto em ocasiões especiais previamente acordadas. Meu quarto? Beatriz não conseguiu esconder a surpresa. O contrato mencionava a possibilidade de acomodação, mas ela assumira que seria algo temporário, não imediato. Sim, no andar superior, próximo ao de Júlia. É pequeno, mas acredito que confortável, explicou ele, interpretando erroneamente sua surpresa. Se preferir manter seu apartamento e se deslocar diariamente, podemos ajustar o arranjo. Não é isso, apressou-se em esclarecer. Apenas não esperava me mudar tão rapidamente. Compreendo. Podemos providenciar o transporte de seus pertences quando estiver pronta. Não há pressa. Mas havia, e ambos sabiam, a necessidade financeira dela, a necessidade emocional de Júlia, o vácuo na estrutura daquela família que Beatriz agora era convidada a preencher parcialmente. Tudo criava uma urgência silenciosa que pairava no ar entre eles. Amanhã seria adequado, decidiu Beatriz. Não tenho muitos pertences. Renato assentiu, aparentemente satisfeito. Excelente. Enviarei motorista e ajudantes. Consultou discretamente o relógio. Agora, acredito que Júlia esteja ansiosa para mostrar-lhe o resto da casa e talvez aprender sobre aquelas tranças. Quando se levantaram, houve um momento de hesitação, como se ambos percebessem simultaneamente o quanto suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum contrato poderia prever ou regular. Senhor Almeida, começou Beatriz. Renato, por favor, corrigiu ele. Se vamos conviver diariamente, formalidades excessivas criarão apenas distância desnecessária. Renato! Ela testou o nome, sentindo-se estranhamente vulnerável ao pronunciá-lo. Quero que saiba que entendo a confiança que está depositando em mim. Não vou desapontá-lo. Algo indefinível passou pelos olhos dele. Gratidão, alívio, talvez uma emoção mais complexa que Beatriz não conseguiu decifrar. Sei que não vai, respondeu simplesmente. As mãos pequenas de Júlia permaneciam imóveis, enquanto Beatriz trançava seus cabelos com delicadeza. O quarto da menina era uma ilha de cor em meio à sobriedade cromática da mansão. Paredes em tom suave de amarelo, mobiliário branco com detalhes coloridos e uma estante repleta de livros e brinquedos cuidadosamente organizados. Está apertando? Perguntou Beatriz, percebendo a quietude incomum da criança. Não, respondeu Júlia, sua voz pequena. Estou só tentando não me mexer para não estragar. Um pouquinho de movimento não vai estragar, assegurou Beatriz. Tranças não precisam ser perfeitas para serem bonitas. Através do espelho da penteadeira, viu o rosto da menina se iluminar com um sorriso hesitante. A professora de balé diz que tudo tem que ser perfeito. Cabelo, postura, movimento, senão não serve. Beatriz sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras saindo de alguém tão jovem. Balé é uma arte que valoriza a precisão,
respondeu cuidadosamente. Mas até as bailarinas mais famosas do mundo cometem pequenos erros. O importante é a paixão que colocam no que fazem. Você já foi ver balé? Perguntou Júlia, seus olhos encontrando os de Beatriz pelo espelho. Não no teatro, admitiu, finalizando a primeira trança. Mas assisti muitos vídeos. Minha avó adorava balé quando era jovem. Eu tenho apresentação mês que vem, disse Júlia, um tremor quase imperceptível em sua voz. Papai sempre vai, mesmo quando tem reuniões importantes. Ele parece ser um bom pai, comentou Beatriz, começando a segunda trança. Júlia assentiu levemente. Ele tenta muito, disse com uma percepção que parecia além de seus 6 anos. Mas às vezes fica triste quando acha que não estou vendo. Beatriz não soube como responder a essa observação surpreendentemente perspicaz. Optou por manter as mãos ocupadas, entrelaçando os fios dourados com cuidado, enquanto refletia sobre a complexidade da situação em que estava entrando. Pronto, anunciou finalmente, prendendo a última mecha. 2 tranças francesas como prometido. Júlia girou a cabeça de um lado para outro, admirando o resultado com olhos maravilhados. Pareço uma princesa viking. Beatriz riu da associação inesperada. Viking? Onde você aprendeu sobre vikings? No livro que papai estava lendo para mim, respondeu a menina, saltando da cadeira para correr até uma prateleira. Voltou com um livro ilustrado sobre mitologia nórdica. Ele tenta ler um capítulo toda noite, mas às vezes chega muito tarde do trabalho. Talvez eu possa continuar a leitura nas noites em que ele não conseguir, sugeriu Beatriz. O rosto de Júlia iluminou-se. Mesmo? Você faria vozes diferentes para cada personagem como o papai faz? Vou tentar, prometeu, tocada pela animação da menina. Embora não possa garantir que serei tão boa quanto ele. Tenho certeza que será diferente, mas também legal, respondeu Júlia com surpreendente diplomacia. Batidas suaves na porta interromperam a conversa. Marlene entrou, seus olhos se arregalando levemente ao ver o penteado de Júlia. Está na hora do almoço, senhorita, anunciou a governanta. Seu pai pediu que vocês duas se juntem a ele no terraço. Ele vai almoçar em casa? Perguntou Júlia, uma nota de surpresa em sua voz traindo o quanto isso era incomum. Sim, reorganizou alguns compromissos, respondeu Marlene, trocando um olhar significativo com Beatriz. O terraço era uma extensão coberta da sala de estar, com vista para um jardim meticulosamente planejado. Uma mesa redonda estava posta para 3 pessoas, com uma elegância despretensiosa que Beatriz suspeitava custar mais do que parecia. Renato já estava lá, de pé próximo à balaustrada, aparentemente absorto em pensamentos enquanto contemplava o jardim. Ao ouvir os passos, virou-se, e Beatriz notou como seus olhos se fixaram primeiro na filha, um sorriso genuíno suavizando suas feições. Olha, papai! Júlia girou para mostrar o penteado. Beatriz fez tranças vikings em mim. Tranças vikings, é? Renato ergueu uma sobrancelha, divertido. Parece que alguém andou prestando atenção às histórias de Thor e Odin. Você gostou? Perguntou a menina, ansiosa por aprovação. Está linda, respondeu ele com sinceridade. Seu olhar encontrou o de Beatriz brevemente. Obrigado, murmurou. As 2 sílabas carregando mais significado do que a simples cortesia sugeria. O almoço foi servido por uma funcionária que Beatriz ainda não conhecia, uma mulher jovem e silenciosa que se movia com eficiência discreta. A comida era sofisticada, mas não ostensivamente luxuosa. Risoto de cogumelos selvagens, salada de folhas frescas e, para a sobremesa, morangos com creme. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, centrada principalmente em Júlia, que parecia florescer sob a atenção simultânea do pai e de Beatriz. Falou sobre a escola, suas aulas de balé, um projeto de ciências envolvendo plantas. Ocasionalmente, Renato explicava algum contexto para Beatriz, pequenas janelas para a rotina que ela agora faria parte. Beatriz prometeu continuar lendo o livro dos Vikings quando você não puder,
anunciou Júlia entre uma colherada e outra de sobremesa. Algo passou pelo rosto de Renato, uma emoção rápida demais para Beatriz identificar. Culpa? Alívio? Talvez ambos. Isso é muito gentil da parte dela, respondeu ele, recuperando-se rapidamente. Espero não estar ultrapassando limites, apressou-se Beatriz em esclarecer. Foi apenas uma sugestão. De modo algum, assegurou Renato. Na verdade, é exatamente o tipo de iniciativa que esperava. Júlia adora aquelas histórias. Especialmente quando você faz a voz do Loki, acrescentou a menina. Acho que Beatriz terá que desenvolver sua própria versão da voz do Loki, comentou ele com um leve sorriso. O momento de leveza foi interrompido pelo toque do celular de Renato. Ele verificou a tela e seu semblante mudou instantaneamente, recompondo-se na máscara de eficiência profissional que Beatriz já começava a reconhecer. Preciso atender, disse levantando-se. É a videoconferência com Xangai que foi reagendada. Júlia não disse nada, mas seu rosto revelou um desapontamento tão familiar que parecia uma expressão bem ensaiada. Renato hesitou, claramente dividido entre a obrigação profissional e o desejo de não decepcionar a filha novamente. Vá em frente, interveio Beatriz suavemente. Júlia me mostrou um jogo de tabuleiro no quarto dela que parece muito interessante. Talvez possamos jogar enquanto você trabalha? O alívio no rosto de Renato era palpável. Obrigado, disse novamente, aquela palavra simples carregando o peso de uma gratidão mais profunda. Quando ele saiu, Júlia permaneceu em silêncio, mexendo nos restos de sua sobremesa sem real interesse. Qual é o nome desse jogo mesmo? Perguntou Beatriz, tentando reacender o entusiasmo da menina. Ele sempre faz isso, respondeu Júlia, em vez de responder à pergunta, sua voz pequena, mas não acusatória. Apenas resignada de uma forma que nenhuma criança de 6 anos deveria ser. Começa algo comigo e depois tem que trabalhar. Beatriz sentiu o coração apertar. Escolheu suas palavras com cuidado. Seu pai tem um trabalho muito exigente, disse, sem cair na armadilha de fazer promessas vazias de que as coisas mudariam. Mas isso não significa que ele não queira estar com você. Eu sei, respondeu Júlia, surpreendendo-a. Ele tenta mais que a mamãe. Ela nem tenta. A menção à mãe ausente pegou Beatriz desprevenida novamente. Pelo pouco que Renato havia comentado, o divórcio parecia ter sido particularmente doloroso, com a mãe escolhendo essencialmente abandonar a filha. Às vezes os adultos têm dificuldade em equilibrar o que querem com o que devem fazer, respondeu, sentindo-se inadequada para navegar território tão delicado. Como escolher entre sorvete de chocolate ou baunilha? Perguntou Júlia, buscando um paralelo que pudesse compreender. Algo assim, só que muito mais complicado, confirmou Beatriz, grata pela simplificação. E às vezes, mesmo querendo muito o sorvete, eles precisam escolher comer legumes. Júlia fez uma careta que arrancou um sorriso genuíno de Beatriz. Legumes são importantes, defendeu-se a garçonete, especialmente os que têm casas de fadas escondidas. A referência aos brócolis do restaurante quebrou finalmente a melancolia e Júlia sorriu. Você ainda vai estar aqui depois da minha aula de balé hoje? Vou estar aqui todos os dias, confirmou Beatriz. Amanhã mesmo trarei minhas coisas para o quarto que seu pai mencionou. É o quarto azul, informou Júlia, animando-se. Fica ao lado do meu. Papai mandou pintá-lo quando soube que você gosta de azul. Esta informação pegou Beatriz completamente desprevenida. Ele pintou o quarto para mim? Sim, eu contei para ele que seu cor favorita é azul, como o céu e o mar, e ele chamou os pintores no mesmo dia. A menina parecia orgulhosa de seu papel neste arranjo. Beatriz não soube como processar este gesto. A ideia de que Renato Almeida, empresário ocupado e poderoso, teria ordenado a redecoração de um quarto baseado em uma preferência casual que ela mencionara à filha dele. Era simultaneamente um gesto de consideração surpreendente e um lembrete do abismo social que os separava. O tipo de pessoa que podia transformar ambientes inteiros com base em um capricho.
e o tipo de pessoa para quem tal ato seria impensável. Isso foi muito gentil da parte dele, conseguiu responder, disfarçando sua surpresa. Você pode me mostrar o quarto depois do meu balé? Pediu Júlia, já esquecida da decepção de minutos atrás. Quero ver se você vai gostar. Claro, concordou Beatriz, maravilhada com a resiliência infantil. Mais tarde, após acompanhar Júlia à sua aula de balé, uma experiência que revelou ainda mais o mundo privilegiado em que a menina vivia, com instrutoras formadas nos melhores conservatórios europeus e instalações dignas de companhias profissionais. Beatriz finalmente teve a oportunidade de ver o quarto que seria seu. Marlene a guiou pelo corredor do segundo andar, passando pelo quarto amarelo de Júlia até uma porta no final do corredor. O Sr. Almeida pediu especificamente que você aprovasse qualquer modificação adicional, explicou a governanta, abrindo a porta. O quarto não era grande pelos padrões daquela casa, mas ainda assim maior que todo o apartamento de Beatriz. As paredes eram de um azul suave, semelhante ao céu em um dia claro de primavera. A cama queen size estava posicionada sob uma janela que emoldurava perfeitamente o pôr do sol. Uma escrivaninha discreta, um armário embutido e uma poltrona de leitura completavam o mobiliário elegante, mas não ostensivo. O banheiro é ali, indicou Marlene, apontando para uma porta lateral. Tem tudo o que precisa, mas se faltar algo, é só me avisar. Beatriz assentiu, momentaneamente sem palavras. Não era apenas o conforto óbvio ou a beleza do espaço que a impressionava, mas o cuidado subjacente, a escolha da cor, a disposição que aproveitava a vista, os pequenos detalhes como o abajur artesanal na mesa de cabeceira e os livros já posicionados na prateleira acima da escrivaninha. O Sr. Almeida mencionou que você gosta de ler, continuou Marlene, notando seu olhar nos livros. Selecionou alguns da biblioteca dele que achou que poderiam interessá-la. Beatriz aproximou-se e passou os dedos pelas lombadas. Uma mistura eclética de clássicos da literatura brasileira, alguns romances contemporâneos e, surpreendentemente, alguns livros sobre astronomia. Como ele soube, murmurou, mais para si mesma que para Marlene. O senhor é muito observador, respondeu a governanta, como se isso explicasse tudo. Devo deixá-la sozinha para se familiarizar com o espaço. Desde quando a porta fechou, Beatriz sentou-se na beirada da cama, subitamente consciente da vertigem da mudança em sua vida. Uma semana atrás, estava servindo mesas e preocupada com o aluguel atrasado. Agora, estava prestes a viver em uma mansão, cuidando da filha de um dos homens mais ricos da cidade. Mas não era apenas a mudança material que a impressionava. Era a sensação crescente de que havia mais nesta situação do que aparentava à primeira vista. Um pai solitário, uma filha carente de atenção, uma casa grande demais e estranhamente vazia, apesar de todo o seu luxo. E agora ela, Beatriz, de alguma forma entrelaçada nesta narrativa, através de um encontro casual que mudara o curso de 3 vidas. Pela janela, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que logo dariam lugar ao azul profundo da noite. O mesmo céu que ela observava de sua janela no Sarandi, mas de uma perspectiva completamente diferente. Um dia de cada vez, sussurrou o mantra de sua avó, enquanto o primeiro ponto de luz, talvez Vênus, talvez apenas um avião distante, surgia no horizonte. As semanas se transformaram em meses com uma naturalidade que surpreendeu Beatriz. O que começara como um arranjo nascido da necessidade foi se moldando em algo que nenhum contrato poderia definir adequadamente. 3 meses haviam se passado desde aquela primeira tarde na mansão dos Almeida, e a presença de Beatriz já parecia tão natural quanto os móveis elegantes ou as obras de arte nas paredes. A rotina estabeleceu-se com uma harmonia quase orgânica. Pela manhã, Beatriz ajudava Júlia a se preparar para a escola, trançando seus cabelos de formas cada vez mais elaboradas a pedido da menina.
Renato frequentemente se juntava a elas para o café da manhã rápido, antes de mergulhar em seu dia de reuniões e compromissos. À tarde, após buscar Júlia na escola, havia lições de casa, atividades extracurriculares e, nos dias especiais, pequenas aventuras que as duas inventavam, desde expedições pelo jardim em busca de criaturas mágicas, até sessões de pintura onde Beatriz revelou um talento que há anos não exercitava. As noites, quando Renato chegava cedo o suficiente para o jantar, ganharam um status quase sagrado na casa. Júlia aguardava ansiosa esses momentos, onde contava detalhadamente seu dia, exibia seus desenhos mais recentes ou demonstrava os novos passos de balé que havia aprendido. Beatriz, por sua vez, desenvolveu a habilidade de recuar discretamente, permitindo que pai e filha tivessem seu tempo, mas mantendo-se próxima o suficiente para oferecer o apoio silencioso que ambos pareciam valorizar. Mas eram as noites em que Renato trabalhava até tarde que revelavam um outro lado da dinâmica que se formava. Beatriz assumira a tarefa de continuar a leitura de histórias para Júlia. Mas o que começara como uma substituição transformou-se em um ritual próprio. Juntas, criaram vozes e gestos para cada personagem, transformando a hora de dormir em pequenas peças teatrais que frequentemente terminavam com risos abafados sob os cobertores. Foi numa dessas noites, após fechar o livro de mitologia nórdica que já chegava ao fim, que Júlia fez a pergunta que Beatriz temia estar se formando há semanas. "Bea", começou a menina, usando o apelido que adotara espontaneamente. "Você gosta do meu pai?" A pergunta, feita com a inocência direta de uma criança de 6 anos, pegou Beatriz completamente desprevenida. Sentiu o calor subir ao rosto e agradeceu pela iluminação suave do abajur que provavelmente ocultava seu rubor. "Claro que gosto", respondeu cuidadosamente. "Seu pai é uma pessoa muito boa e um chefe justo." Júlia revirou os olhos com uma expressão surpreendentemente adolescente para alguém tão jovem. "Não assim, gosta tipo gostar mesmo, como nas histórias." Beatriz respirou fundo, buscando o equilíbrio entre honestidade e prudência. "As histórias são complicadas, Ju. Na vida real, as relações entre adultos são ainda mais complexas." "Mas ele sorri diferente quando você está por perto", insistiu a menina. "Não é o sorriso de trabalho dele." A observação, tão perspicaz e inesperada, deixou Beatriz momentaneamente sem palavras. Havia notado as pequenas mudanças em Renato ao longo dos meses, como seus ombros pareciam menos tensos durante os jantares. Como ocasionalmente permitia-se rir de verdade, em vez do sorriso educado que reservava para clientes e colegas, como seus olhos frequentemente buscavam os dela durante as conversas com Júlia, como se compartilhassem uma cumplicidade silenciosa na criação daquela criança extraordinária. Mas atribuir essas mudanças ao conforto crescente com o arranjo doméstico, a presença de alguém que aliviava parte de sua carga como pai solo. Nunca permitira-se considerar outras possibilidades. "Acho que seu pai está apenas feliz por ver você feliz", respondeu finalmente, acariciando os cabelos da menina. "E agora, mocinha, está na hora de dormir. Amanhã temos aquela visita ao planetário, lembra?" Júlia assentiu, mas seu olhar dizia claramente que a conversa apenas havia sido adiada, não encerrada. "Boa noite, Bea", disse, acomodando-se sob as cobertas. "Boa noite, pequena viking", respondeu Beatriz, plantando um beijo em sua testa antes de apagar o abajur. Ao sair do quarto, fechando suavemente a porta, Beatriz quase colidiu com Renato no corredor. Ele estava claramente recém-chegado. Ainda vestia o terno escuro, embora a gravata já estivesse frouxa ao redor do pescoço e os primeiros botões da camisa abertos. "Desculpe", murmuraram ambos simultaneamente, recuando um passo. "Acabei de colocar Júlia para dormir", explicou Beatriz, inexplicavelmente nervosa após a conversa com a menina. "Terminamos o livro dos Vikings." "Já?",
Renato pareceu genuinamente desapontado. Queria ter participado mais dessas leituras. Ela entende que você tenta, respondeu Beatriz com suavidade, e sempre guarda as melhores partes das histórias para te contar nas manhãs seguintes. Um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou o rosto dele. Ela tem sorte de ter você. Eu que tenho sorte, corrigiu Beatriz, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Júlia é uma criança extraordinária. Eles permaneceram ali, parados no corredor parcialmente iluminado, um silêncio carregado de algo indefinível crescendo entre eles. Beatriz percebeu que deveria se afastar, desejar boa noite, retirar-se para seu quarto azul no final do corredor. Era o protocolo não escrito que haviam estabelecido nestes meses. Proximidade durante o dia, na presença de Júlia, e distância respeitosa à noite, quando os papéis de empregador e empregada voltavam a se impor. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Você jantou? Perguntou Renato, quebrando o silêncio. Comi algo leve com Júlia, respondeu ela. Mas você provavelmente está faminto após um dia tão longo. Faminto e sem a menor vontade de comer sozinho na sala de jantar cavernosa, admitiu ele com um traço de autodepreciação. Aceitaria me fazer companhia? Marlene sempre deixa algo preparado na geladeira. O convite pairou entre eles, carregando um peso que transcendia a simples cortesia. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Beatriz sentiu as linhas cuidadosamente estabelecidas começarem a se borrar. Claro, respondeu quase surpreendendo a si mesma. Posso até esquentar a comida se preferir. Tenho mais prática com o forno do que você. O comentário, levemente provocativo, arrancou uma risada genuína de Renato, um som que ela percebeu adorar provocar. A cozinha da mansão era um espaço que facilmente poderia servir a um restaurante profissional, com equipamentos de aço inoxidável de última geração e uma ilha central de mármore grande o suficiente para acomodar uma família inteira. Mas naquela noite, com apenas os dois, o ambiente parecia estranhamente íntimo. Beatriz moveu-se com familiaridade, localizando a refeição preparada por Marlene e operando o forno sofisticado com uma confiança que Renato claramente invejava. Como você consegue fazer isso parecer tão fácil? Perguntou ele, apoiando-se no balcão enquanto a observava. Da primeira vez que tentei usar esse forno, quase incendiei a cozinha. Marlene proibiu-me de tocar nele desde então. Anos trabalhando em restaurantes, respondeu Beatriz com um dar de ombros. Embora deva admitir que nunca trabalhei com equipamentos tão sofisticados como estes. Sinto muito sobre aquele emprego, disse Renato subitamente, a voz baixando uma oitava. No restaurante, nunca me desculpei adequadamente pelo que aconteceu. Beatriz virou-se para encará-lo, surpresa com a mudança de assunto. Você não tem do que se desculpar. Não foi sua culpa. Mas aconteceu por causa da minha filha, insistiu ele. E aquele Ricardo, a forma como tratou você foi inaceitável. Se não tivesse acontecido, não estaríamos aqui agora, observou Beatriz, surpreendendo-se novamente com sua franqueza. E honestamente, não me arrependo de como as coisas se desenrolaram. Os olhos de Renato, aquele azul intenso que Júlia comparara às safiras, fixaram-se nos dela. Eu também não, admitiu baixinho. O timer do forno quebrou o momento, anunciando que a comida estava pronta. Beatriz ocupou-se em servir os pratos, grata pela distração que lhe permitiu reorganizar seus pensamentos. Em vez da sala de jantar formal, acomodaram-se na pequena mesa da cozinha, um espaço normalmente reservado para funcionários ou para os cafés da manhã rápidos de Júlia. Havia uma intimidade inesperada nesta escolha, como se ambos reconhecessem que o que estava acontecendo entre eles não pertencia aos espaços formais da casa. Como foi seu dia? Perguntou Beatriz, optando por território seguro. Exaustivo, admitiu Renato. Estamos finalizando uma aquisição importante, mais complicada do que o esperado. É por isso que tem chegado mais tarde nas últimas semanas? Ele assentiu, parecendo levemente surpreso que ela tivesse notado o padrão.
Tento compensar aos fins de semana com Júlia, mas sei que não é o mesmo. Ela entende mais do que você imagina, assegurou Beatriz. Hoje mesmo estava me contando como se orgulha do trabalho importante que o pai faz. Renato sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Às vezes me pergunto se estou repetindo os mesmos erros dos meus pais. Eles também sempre estavam construindo algo importante, enquanto eu crescia praticamente sozinho. A confissão pessoal, a primeira desse tipo que ele compartilhava, criou uma nova dimensão de intimidade entre eles. Beatriz percebeu que estava vendo uma faceta de Renato Almeida que poucos conheciam. Não o empresário bem-sucedido, não o pai dedicado, mas sobrecarregado, mas o homem por trás dessas identidades, com suas próprias dúvidas e feridas. A diferença, respondeu ela cuidadosamente, é que você se preocupa o suficiente para questionar se está fazendo o certo. E isso já faz toda a diferença para Júlia. Renato olhou-a como se estivesse realmente vendo-a pela primeira vez. Como você consegue sempre dizer a coisa certa? Não consigo, riu Beatriz. Só sou honesta. Uma característica que você mesmo disse valorizar quando me contratou, lembra? Lembro de cada detalhe daquele dia, respondeu ele. A intensidade em sua voz fazendo o coração de Beatriz acelerar involuntariamente. Da forma como você não se intimidou com minha posição ou dinheiro. Da maneira como olhou para Júlia, realmente olhou para ela, não através dela. Beatriz baixou o olhar para seu prato, subitamente consciente do rumo perigoso que a conversa tomava. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. E é exatamente isso que a torna extraordinária, rebateu ele suavemente, porque nem todo mundo faria o mesmo. O silêncio que seguiu foi carregado de possibilidades não pronunciadas. Beatriz sentia-se simultaneamente exposta e protegida sob o olhar dele, uma contradição que não conseguia resolver. Deveria ir, disse finalmente, levantando-se para recolher os pratos. Amanhã acordo cedo para preparar Júlia para a excursão ao planetário. Renato também se levantou, tomando gentilmente os pratos de suas mãos. Deixe isso. Você já fez mais que o suficiente hoje. Seus dedos se tocaram brevemente no processo. Um contato casual que enviou uma corrente elétrica pelo braço de Beatriz. Ela recuou instintivamente, não por desconforto, mas pela intensidade inesperada da própria reação. Boa noite, Renato, disse apressadamente, movendo-se em direção à porta. Beatriz, chamou ele quando ela já estava no corredor. Ela parou sem se virar. Obrigado, não apenas pelo jantar, por tudo. E a simplicidade da gratidão, a vulnerabilidade em sua voz, fez algo dentro dela se contorcer dolorosamente. Assentiu uma vez, ainda sem olhar para trás, e seguiu pelo corredor até a segurança de seu quarto azul. Ali, sentada na beirada da cama, Beatriz finalmente permitiu-se reconhecer o que vinha negando por semanas. Estava se apaixonando por Renato Almeida. E se não estivesse completamente enganada, ele também estava desenvolvendo sentimentos por ela. O pensamento era simultaneamente embriagador e aterrorizante. O que aconteceria com Júlia se algo desse errado? O que aconteceria com seu emprego, sua estabilidade recém-conquistada? Como alguém de seu mundo poderia realmente construir algo duradouro com alguém do mundo dele? Da janela de seu quarto, as estrelas pareciam mais brilhantes que o normal naquela noite. Amanhã as mostraria a Júlia no planetário, explicaria as constelações, contaria as histórias antigas sobre heróis e deuses imortalizados no céu. Era nisso que deveria se concentrar, em seu trabalho, em sua responsabilidade com aquela criança que capturara seu coração. Tudo mais precisaria esperar. Ou talvez, pensou com uma pontada de resignação, precisaria ser esquecido completamente. O planetário de Porto Alegre era um domo modesto comparado aos grandes centros científicos do mundo, mas para Júlia era como pisar em outro planeta. Seus olhos arregalados refletiam as constelações projetadas no teto curvo, enquanto Beatriz,
sentada ao seu lado, sussurrava histórias sobre cada conjunto de estrelas. Aquela é Cassiopeia, apontou Beatriz, uma rainha tão bela e orgulhosa que ofendeu os deuses. Como ela foi punida? Perguntou Júlia, sua voz baixa reverberando no espaço quieto. Foi colocada no céu de cabeça para baixo, para que metade do tempo passasse em posição desconfortável, explicou Beatriz. Mas também foi eternizada como uma das constelações mais reconhecíveis do céu. Júlia refletiu sobre isso por um momento. Então não foi só um castigo, foi também uma honra. A perspicácia da observação fez Beatriz sorrir. Exatamente. As melhores histórias nunca são apenas sobre punição ou recompensa, mas sobre transformação. Do outro lado de Júlia, Renato observava a interação com uma expressão que mesclava admiração e algo mais profundo que Beatriz não conseguia nomear. Ele havia surpreendido ambas, aparecendo na porta de casa naquela manhã, anunciando que reorganizara toda a sua agenda para acompanhá-las ao planetário. A noite anterior pairava entre eles como uma nebulosa não mencionada, presente, visível apenas indiretamente, mas impossível de ignorar completamente. Seus olhares ocasionalmente se encontravam por cima da cabeça de Júlia, comunicando silenciosamente o que nenhum dos dois estava pronto para colocar em palavras. Após a apresentação, enquanto Júlia corria entusiasmada para a exposição interativa de meteoritos no saguão principal, Renato finalmente quebrou o silêncio cuidadoso que mantivera toda a manhã. Nunca a vi tão animada com ciência, comentou, observando a filha testar o peso de diferentes rochas espaciais. Você tem um dom para tornar o conhecimento acessível. Tive uma boa professora, respondeu Beatriz. Minha avó era fascinada por astronomia. Costumávamos sentar no telhado da nossa casa no interior em noites claras, e ela me ensinava as constelações. Sua avó parece ser uma mulher notável, observou Renato. Era, corrigiu Beatriz suavemente. Faleceu há 2 meses. Renato virou-se para encará-la, surpresa e preocupação evidentes em seu rosto. 2 meses? Por que não me disse nada? Beatriz desviou o olhar, observando Júlia, que agora usava um capacete de astronauta excessivamente grande para sua cabeça pequena. Foi quando estávamos no meio daquela sequência de apresentações de balé de Júlia. Ela estava tão nervosa, precisava de toda a nossa atenção. Beatriz, a voz dele baixou, tornando-se quase uma carícia. Você não precisava passar por isso sozinha. Não estava sozinha, respondeu ela, surpreendendo-se com a verdade em suas próprias palavras. Tinha vocês dois, mesmo que não soubessem o que estava acontecendo. Ver a animação de Júlia a cada dia, sua dedicação como pai, isso me deu forças. Os dedos de Renato roçaram levemente os seus, um toque tão sutil que poderia ser acidental, exceto pelo fato de que nada entre eles parecia acidental ultimamente. Ainda assim, gostaria que tivesse compartilhado conosco. Somos... E ele hesitou, claramente buscando a palavra certa. Uma família, de certa forma. A palavra pairou entre eles, carregada de significados e possibilidades. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Mas antes que pudesse responder, Júlia retornou correndo, quebrando o momento. Papai, Bea, venham ver. Tem uma pedra que caiu do espaço e podemos tocar nela. O restante da visita transcorreu em um estado de suspensão emocional para Beatriz. Presente fisicamente, interagindo com entusiasmo, mas parte de sua mente continuava voltando àquela palavra, família, e a forma como os dedos de Renato haviam tocado os seus, como se testando águas desconhecidas. Foi somente ao retornarem para casa, após Júlia finalmente adormecer exausta de tanta excitação, que Beatriz encontrou Renato na varanda, contemplando o jardim iluminado apenas pelo luar e pelas luzes estrategicamente posicionadas entre as plantas. Ela finalmente dormiu? Perguntou ele sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. Sim. Ainda falando sobre buracos negros e supernovas enquanto fechava os olhos, respondeu Beatriz, permitindo-se um sorriso.
Renato virou-se então, e algo em sua expressão fez Beatriz prender a respiração. Havia uma determinação ali, uma certeza que não estivera presente antes. Preciso lhe mostrar algo, disse ele, estendendo a mão. Beatriz hesitou apenas por um segundo, antes de aceitar o convite silencioso. Ele a conduziu através do jardim até uma pequena estrutura que ela sempre assumira ser algum tipo de depósito elegante. Quando Renato abriu a porta, revelou-se um observatório em miniatura, completo, com um telescópio sofisticado apontado para o céu através de uma abertura no teto. "O que é isso?" perguntou ela maravilhada. "Um projeto que iniciei há 3 meses", respondeu Renato, "depois daquela primeira noite quando você contou a Júlia sobre as estrelas." Beatriz aproximou-se do telescópio, passando os dedos pelo metal frio com reverência. "Para Júlia, para vocês duas", corrigiu ele suavemente. "Seria um presente surpresa no seu aniversário, mas depois do que você me contou hoje sobre sua avó, não quis esperar." O gesto tão específico e pessoal tocou Beatriz profundamente. Não era um presente ostensivo que exibia riqueza. Era um presente que reconhecia quem ela era, honrava suas memórias mais preciosas, valorizava a conexão que havia criado com Júlia. "É perfeito", sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Assim como você", respondeu Renato, a voz igualmente baixa. Quando Beatriz virou-se para ele, encontrou-o muito mais próximo do que esperava. O observatório pequeno não deixava muito espaço entre eles, e pela primeira vez, nenhum dos dois parecia inclinado a aumentar essa distância. "Renato, eu..." "Espere", interrompeu ele gentilmente. "Há algo que preciso dizer primeiro. Algo que venho tentando encontrar coragem para expressar há semanas." Ele respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas desconhecidas. "Quando Júlia se engasgou naquele restaurante, pensei que perderia a única pessoa que realmente importava na minha vida. E então você apareceu como se o universo tivesse conspirado para colocá-la exatamente onde precisávamos que estivesse." Suas mãos encontraram as dela, segurando-as com uma delicadeza reverente. "Ofereci um emprego, pensando apenas no bem-estar de Júlia. Mas algo completamente inesperado aconteceu. Você transformou nossa casa em um lar. Você trouxe cores para um mundo que eu nem percebia ser em preto e branco." Os olhos de Beatriz marejaram enquanto absorvia cada palavra, cada expressão no rosto dele. "Sei que há complicações. Sei que nossas vidas vêm de lugares muito diferentes. Sei que há considerações sobre seu trabalho, sobre o que os outros pensarão." Ele fez uma pausa, um sorriso autoconsciente suavizando suas feições. "Mas também sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você." "O que você sente?" perguntou Beatriz, necessitando ouvir as palavras exatas. "Amor", respondeu ele simplesmente. "Profundo, transformador e completamente inesperado." A palavra pairou entre eles como uma estrela recém-nascida, brilhante e impossível de ignorar. "Não estou pedindo uma resposta imediata", continuou Renato. "Apenas queria que soubesse, que entendesse que qualquer coisa que aconteça a partir daqui será em seus termos, no seu tempo." Beatriz soltou uma risada suave, quase incrédula. "Para alguém tão decisivo nos negócios, você pode ser surpreendentemente hesitante." Antes que ele pudesse processar o comentário, ela eliminou a distância entre eles, selando seus lábios em um beijo que continha meses de sentimentos não expressos. Suas mãos encontraram o caminho até a nuca dele, enquanto os braços de Renato envolviam sua cintura, trazendo-a para mais perto, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quando finalmente se separaram, ofegantes e maravilhados, Beatriz descansou sua testa contra a dele. "Também te amo", sussurrou contra seus lábios, "e estou absolutamente aterrorizada por isso." "Eu também", admitiu ele com uma honestidade que apenas aprofundou o que Beatriz sentia. "Mas algumas coisas valem o risco, não é?"
Como salvar uma garotinha em um restaurante chique, brincou ela. Exatamente como isso, concordou Renato, seu sorriso iluminando todo o seu rosto. O som de passos pequenos e apressados interrompeu o momento. Viraram-se para encontrar Júlia parada na porta do observatório, ainda em seu pijama de planetas, os olhos arregalados e brilhantes. Eu sabia, exclamou ela com a satisfação de uma pequena detetive cujas suspeitas foram confirmadas. Vocês estão namorando. Beatriz e Renato trocaram olhares entre divertidos e constrangidos. Júlia, começou Renato cuidadosamente, o que faz acordada tão tarde? Tive um sonho sobre estrelas cadentes e quando acordei, vi vocês vindo para cá, explicou ela com a lógica irrefutável das crianças. Então vai ser oficial agora? Beatriz vai ser minha mãe? A pergunta, tão direta e carregada de esperança, criou um momento de tensão. Beatriz abaixou-se para ficar na altura da menina. Ju, o que seu pai e eu sentimos um pelo outro é muito especial e real. Mas algumas coisas precisam de tempo para se desenvolver naturalmente, entende? Júlia assentiu, embora seu rosto demonstrasse que não estava totalmente convencida. O que posso prometer, continuou Beatriz, é que, não importa o que aconteça, você sempre será uma das pessoas mais importantes da minha vida. Isso nunca vai mudar. Os olhos da menina brilharam. Promete mesmo? Prometo mesmo, confirmou Beatriz, selando o juramento com um abraço que Júlia retribuiu com força surpreendente para alguém tão pequeno. Agora, interveio Renato, unindo-se ao abraço. Que tal os três observarmos algumas estrelas antes de todos voltarmos para a cama? 2 anos depois, sob um céu estrelado no jardim da mesma casa, agora transformada por toques mais coloridos e pessoais, 3 figuras observavam o céu através do mesmo telescópio. Mas algo havia mudado na composição do grupo. É minha vez, insistiu Júlia, agora com 8 anos e consideravelmente mais alta. Quero mostrar para ele a constelação de Órion. Calma, pequena astrônoma, riu Beatriz, ajustando o pequeno embrulho em seus braços. Seu irmão tem apenas 2 semanas. Duvido que consiga focar em constelações ainda. O bebê adormecido, com uma penugem de cabelos escuros como os do pai, permaneceu alheio à empolgação da irmã mais velha. Beatriz acariciou sua bochecha macia, ainda maravilhada com o milagre que haviam criado. Renato aproximou-se, colocando um braço ao redor dos ombros de Beatriz enquanto observava o filho. A aliança de casamento em sua mão esquerda brilhou sob a luz das estrelas, um par idêntico ao que Beatriz usava. Ele tem seus olhos, comentou Renato, sua voz carregada de admiração, e a mesma expressão determinada. E o queixo teimoso do pai, rebateu Beatriz com um sorriso maroto. Júlia, cansada de esperar sua vez no telescópio, juntou-se a eles. Quando vou poder ensinar astronomia para o Antônio? Logo, logo, prometeu Beatriz. Assim como você, ele vai crescer sabendo os nomes de todas as estrelas. E sabendo que às vezes o universo conspira de formas misteriosas, acrescentou Renato, seu olhar encontrando o de Beatriz com uma intensidade que nem o tempo nem a familiaridade haviam diminuído. Trazendo pessoas que parecem destinadas a se encontrar. Como uma garçonete e um cliente importante, provocou Beatriz. Como uma heroína e alguém que precisava ser salvo, corrigiu ele beijando-a suavemente. Júlia revirou os olhos teatralmente, mas seu sorriso traía sua felicidade. Vocês são tão melosos, reclamou sem convicção. Sob o manto de estrelas que Beatriz uma vez compartilhara apenas com sua avó, agora uma nova constelação familiar brilhava. Não no céu, mas ali mesmo na terra. Uma família formada não pelo sangue ou obrigação, mas por escolha, acaso e aquele tipo de amor que transforma vidas completamente. E tudo começara com um simples ato de bondade em um restaurante movimentado, provando que às vezes perder algo pode ser o primeiro passo para encontrar tudo o que realmente importa.